Porque o mundo inteiro está falando de Nayib Bukele, o presidente de El Salvador reeleito com cerca de 90% dos votos e que também fez história ao eleger uma bancada do seu governo de 58 parlamentares, de um total de 60. Eu vou te explicar agora o que nenhum jornalista, nenhuma ONG ou autoridade internacional quer que você saiba, pelos olhos não somente de alguém que vive a política, mas de alguém que visitou El Salvador somente no passado 2 vezes, inclusive os presídios do país. Aqui Eduardo Bolsonaro, deputado federal mais votado da história do país e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Bukele iniciou sua carreira na política como prefeito da capital do país, San Salvador. Depois, ele teve muita dificuldade, mas finalmente conseguiu se candidatar à presidência da República, porque ele precisava de um partido, igual aqui no Brasil. Vocês viram também como é que foi a história do Jair Bolsonaro nesse sentido. E a história de Bukele e Bolsonaro também coincide porque os dois foram eleitos de maneira semelhante, independente, outsiders, pessoas de fora do poder, de fora do jogo da velha política. E também eles tiveram problemas no início dos seus mandatos. A grande diferença é que em El Salvador, a eleição para o Congresso também ocorre no meio do mandato presidencial. Então, quando o Bukele foi eleito em 2019, em 2021 teve eleição para o Congresso. E ele conseguiu colocar a grande maioria de deputados como sendo da base governista. Já Bolsonaro não teve essa oportunidade, porque as eleições para o Congresso coincidem com as eleições presidenciais. Mas vale lembrar que Bolsonaro ele foi eleito em 2018 e o pequeno PSL passou de 3 deputados federais para 52. E em 2022, na reeleição de Bolsonaro, o partido dele, agora o PL, chegou a ter agora 99 deputados federais. Quase que dobrou a sua bancada dentro da Câmara dos Deputados. Mas voltando para a história do Bukele. Bukele, então, a partir de 2021, tem uma ampla maioria no Congresso Nacional, inclusive para fazer alterações constitucionais. E, quando se iniciou a pandemia, no primeiro conflito que teve entre a Suprema Corte e um decreto editado pelo presidente Bukele, onde a Suprema Corte anulou esse decreto presidencial, Bukele mandou um expediente para o Congresso Nacional, conforme reza a Constituição de El Salvador, e em alguns poucos dias foi feito o impeachment de 5 ministros do STF, mais o fiscal geral, que aqui no Brasil se equivale ao Procurador-Geral da República. Com isto daí, com essa força, Bukele começa a fazer várias alterações legislativas, que no final das contas atacam duas bases do crime e da impunidade. Ele ataca o desencarceramento, ou seja, ele prende os bandidos e os deixa presos, e ataca o tráfico de drogas. Hoje em dia não tem mais gente traficando droga da América do Sul, da Colômbia ou qualquer outro país, passando tranquilamente pelo litoral de El Salvador. Essas 2 ações foram um duro golpe na guerrilha. E dentre as diversas medidas que o Bukele tomou, 2 eu destaco aqui: o Plano de Controle Territorial e o Estado de Exceção. A imprensa e as ONGs internacionais de direitos humanos aproveitaram para dizer que El Salvador estava virando uma ditadura, que estava acabando com a democracia de El Salvador. Meus caros, com essas 2 políticas, Bukele prendeu mais de 75 mil criminosos, sem nenhuma baixa civil, sem nenhum inocente morto durante as operações. Com plano de controle territorial e com regime de exceção, Bukele conseguiu transformar o país mais violento do mundo em 2015 no país mais seguro do Ocidente em 2023, com índices de criminalidade igual ao do Canadá. A gente está falando, de um país que tinha uma taxa de homicídios de mais de 100 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes. Só para que você tenha uma ideia, o Brasil em 2016, quando bateu o recorde, quando estourou o número de homicídios aqui no nosso país, nós passamos de 30 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. El Salvador estava com 103. Você consegue imaginar como é que era viver em El Salvador nessa época? É por isso que os El Salvadorenhos estão dando graças a Deus de ter um presidente como Bukele, que não permitiu mais que o seu país e as políticas nacionais fossem ditadas por ONGs internacionais, por gente dos direitos humanos,
e por pessoas que não viviam na pele o que o El Salvadorenho vivia, que era morrer na mão dos pandilheiros do crime organizado. A primeira vez que eu fui em El Salvador ano passado foi a turismo. Eu gosto de surfar e El Salvador tem excelentes ondas. Inclusive, convido a todo mundo que gosta de praticar esse esporte para estar lá na Surf City, um local planejado para isso e que tem várias ondas ao redor. Você pode entrar de madrugada tranquilamente que nada vai lhe acontecer, eu te garanto. E além disso, ainda vai ver várias toalhas com o rosto do Bukele à venda, porque realmente ele se tornou um ícone nacional. A segunda vez eu fui com um grupo de parlamentares, deputados que foram numa missão da Comissão de Segurança Pública, liderada pelo presidente, o deputado Sanderson, do Rio Grande do Sul, e visitamos 2 presídios. Um deles, o Secote, o Centro para Confinamento do Terrorismo, o presídio com a maior capacidade da América Latina, que suporta até 40 mil presos ali dentro. Fomos lá, vimos as pessoas que estavam presas, o ministro da Justiça, o senhor Villatoro, nos contou a história de como é que foi tudo isso passo a passo. Inclusive eu fiz um álbum de destaque no Instagram, deixei lá no Instagram o álbum El Salvador, dá uma olhada porque ele tem dados oficiais do Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa, mostrando todos os dados, todos os números e quais leis foram reformadas, até que Bukele chegasse a ter esse esplendoroso apoio popular. As pandilhas, que são as gangues que faziam extorsão, assassinatos em El Salvador, elas começaram nos anos 90. Durante os anos 80, quando El Salvador estava numa guerra civil, nos tempos de Guerra Fria, porque, segundo Bukele acertadamente diz, as grandes potências não queriam lutar e ter mortos dos seus nacionais nos seus territórios, acabavam exportando esses conflitos e guerreando em outras partes do mundo, e El Salvador acabou sendo um dos satélites desse conflito. Mas quando esse conflito acabou, no começo dos anos 90, foi ordenado que fossem assinados os acordos de paz. Nesse tempo, as pandilhas estavam sendo gestadas nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia. E a partir de então, Bill Clinton iniciou uma política de deportação de nacionais de El Salvador para que voltassem a viver em El Salvador. De quebra, ainda foram orientados a não prender os menores de idade pelos seus crimes e que isso daí geraria para eles um futuro onde todos viveriam em paz e harmonia. Mentira. Mais de 80% do território de El Salvador acabou sendo controlado por essas pandilhas. E a polarização entre os 2 partidos que sempre se alternavam no poder, o que nos faz lembrar de PT, PSDB aqui no Brasil, nunca deu solução para a segurança de El Salvador. Foi necessário que viesse Bukele, aos trancos e barrancos, depois elegesse uma maioria dentro do Congresso Nacional para resolver essa situação. E o seu sucesso foi tão grandioso, o povo de El Salvador é tão agradecido que reelegeu o Bukele com cerca de 90% dos votos, garantindo a ele quase a unanimidade dos parlamentares dentro do Congresso Nacional, que lá é unicameral, não tem Câmara e Senado, é apenas um parlamento. Então, o que vão dizer para vocês, o que até tentaram fazer às vésperas da eleição, como por exemplo o El País, tentando pintar Bukele de machista, vão tentar te dizer que por lá a democracia está acabando. Eu te digo, El Salvador nunca esteve tão bem. Me dói o coração dizer isso, mas enquanto brasileiro eu tenho inveja da segurança de El Salvador. E vale lembrar, é um país que não tem petróleo, não tem diamante, não tem grandes riquezas naturais, mas agora é um excelente local para você fazer negócio, passear com a sua família e ir lá conhecer. Eu recomendo que vocês, quem tiver a oportunidade, para que realmente conheça esse país sensacional, um pequeno país da América Central, mas que está dando exemplo para toda a América Latina. Se nós quisermos aqui chegar um dia a ter níveis de segurança iguais a de países europeus de primeiro mundo ou do Canadá, a gente tem que se espelhar no exemplo de El Salvador, que conseguiu fazer isso se libertando das amarras desse falso direitos humanos e prendendo os criminosos. Quem é que te disse que é feio dizer que um bandido, um assassino, um sequestrador merece apodrecer na cadeia? Por que é feio dizer isso? Por que a gente tem que sempre falar o politicamente correto, que no final das contas acaba permitindo o desencarceramento em massa?
o que acaba permitindo que um bandido tenha a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta chance para cometer os seus delitos? Por que alguém que tem carreira no tráfico de drogas tem que ser solto para então cometer um assassinato brutal para quem sabe daí sim pegar um período de cadeia em regime fechado? A sociedade brasileira não merece isso, tal qual os el-salvadorenhos também não mereciam. Que o Brasil se inspire em El Salvador e vida longa a Bukele, que mais e mais pessoas espalhem o seu exemplo de sucesso no mundo. Um abraço, fique com Deus.